Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero responder essa pergunta, né? Homeopatia é a mesma coisa que fitoterapia ou vice-versa, né? Fitoterapia é a mesma coisa que homeopatia. Homeopatia é o uso de plantas medicinais, de coisas naturais, né? Essa é uma questão que sempre aparece, tá? Todos os dias aparecem esse tipo de pergunta, essa dúvida. E não só essa dúvida, mas também essa convicção, né? Na cabeça das pessoas existe já meio que essa convicção firmada de que a homeopatia ali é das coisas das plantas medicinais, né? Então eu fui ali no empório de ervas e ali tem coisas homeopáticas, né? Então é, isso é uma coisa meio que assentada no imaginário popular e infelizmente também no imaginário de muitos dos profissionais da saúde, né? Então, como eu ia dizer, é, essa dúvida é uma coisa que está muito presa, né, nos leigos, que aparece o tempo todo nos leigos, só que infelizmente também isso demonstra ser uma coisa grave, também aparece com muita frequência também nos profissionais da saúde. Por que isso é grave? Por que é grave que essa dúvida exista dessa forma, né, tão arraigada, tão ampla, né, no nosso país? Primeiro, porque demonstra que o nosso país realmente tem um ensinamento e um conhecimento, né, difundido de homeopatia muito irrisório, né, praticamente nulo. E o que de fato as pessoas têm na cabeça são ah, como que fragmentos de algo que elas imaginam ser a homeopatia, né? Então, é muito raro você ver no Brasil uma pessoa que realmente compreende da forma como é a homeopatia, realmente compreende de forma realmente adequada as coisas básicas da homeopatia, próprias da homeopatia, que realmente tem relação com a homeopatia, né? Então, isso demonstra que que a difusão do conhecimento homeopático no Brasil ela é feita de uma maneira extremamente ruim, porca, mal feita, né? Quando não é incutida, né, de uma maneira muito errada, completamente errada, e pouca, né, muito pouco, as pessoas não conhecem praticamente nada, e, e esse parâmetro serve para nos apontar muito isso, e isso demonstra também o quanto ele é grave, porque é uma questão muito simples, é uma dúvida muito, muito, muito simples, muito básica, é uma coisa que qualquer pessoa poderia chegar a uma conclusão acertada se ela parasse para pensar um pouco, né, para fazer uma pesquisa ali de alguns minutos. Ela poderia chegar à conclusão correta, a resposta correta dessa pergunta, porque ela é muito simples, né? Então, pessoal, é óbvio, tá? Assim, é muito simples essa questão. E é óbvio que a homeopatia não tem absolutamente nada a ver com a fitoterapia, tá? A homeopatia não tem absolutamente nenhuma relação com fitoterapia, né? A não ser o fato de que ela usa também remédios que vêm de plantas que a fitoterapia usa. Só que se a gente for pensar assim, então todas as terapêuticas têm alguma conexão, né? Porque também a alopatia, os remédios alopáticos, a grande parte deles vem também de ervas, de árvores, de plantas, por aí vai, né? Do mesmo modo a homeopatia. Então, a homeopatia ela tem sim no seu escopo uma grande parte de medicamentos, na verdade a sua maioria, né, são medicamentos advindos do ramo, do reino vegetal, tá? Só que isso não quer dizer que ela faça parte, né, da fitoterapia. A fitoterapia é uma terapêutica que utiliza somente ervas, somente plantas, né, medicinais, somente essa parte do reino vegetal para tratar as doenças, para aplicar algum medicamento, né? Só que a utilização ela é totalmente assim, não tem nenhuma ligação com o modo como a homeopatia usa, faz os seus remédios dessas plantas, dessas ervas. Então a relação é nula, tá? A homeopatia não tem, então como eu disse, a homeopatia não tem absolutamente nada a ver com
com a fitoterapia. É uma coisa completamente diferente, tá? Enquanto a fitoterapia, ela trabalha, ela atua no nosso organismo através da farmacologia clássica, a homeopatia não trabalha através da farmacologia clássica. Então, se a gente for parar para pensar, a fitoterapia, a gente poderia colocar a fitoterapia como se fosse um ramo, como se fosse uma parte da alopatia. Ah, mas não é um remédio, não é um remédio sintético, é um remédio que usa a planta como um todo. Sim, a fitoterapia ela faz isso, ela utiliza o vegetal, ela utiliza a erva como um todo para ela não tira um constituinte ali daquele vegetal para aplicar no paciente, para aplicar na pessoa que necessita, ela utiliza o vegetal como um todo, ou seja, todo o conjunto de constituintes daquele vegetal vai ser aplicado para aquela pessoa, né? Essa é a característica maior. Só que o meio de ação, né? O modo como ela aplica a sua ação, como ela promove o efeito no organismo, é através da farmacologia clássica, é através de uma série de constituintes que vão ter uma ligação em receptores celulares, em receptores das células dos nossos tecidos e vão gerar um efeito, tá? Então, a diferença de ação entre alopatia e fitoterapia praticamente não existe, é a mesma coisa. O mesmo remédio alopático, então se a gente pensar num psicotrópico aqui, um remédio para depressão, que vai lá no sistema nervoso e causa uma depressão nervosa, causa uma depressão no sistema nervoso central, a gente tem também fitoterápicos que usam o vegetal inteiro e que, na sua maioria, ali vão existir constituintes que vão atuar gerando também uma depressão do sistema nervoso. E por aí vai. Ou seja, o modo de atuação é praticamente o mesmo. É a mesma coisa, os caminhos são os mesmos, né? E tanto na fitoterapia como na alopatia, você utiliza as drogas sem passarem por diluições e dinamizações. Essa é uma das principais e mais evidentes diferenças entre essas duas práticas, essas duas terapêuticas e a homeopatia, certo? A homeopatia, todos os medicamentos homeopáticos, para serem homeopáticos, eles têm que possuírem, primeiro, claro, uma patogenesia, né? E depois, para serem homeopáticos, eles têm que passarem por um processo de diluição e dinamização, né? É por isso que é muito simples responder essa pergunta, porque é só você olhar, né? Só você olhar um remédio fitoterápico e um remédio homeopático, você vai ver que eles são absolutamente diferentes, né? Um é dinamizado e diluído, o outro não. O outro é dado em natura, no seu modo natural. Às vezes em extratos, tinturas, pó, né? Extrato seco. Então, contudo, é dado a planta em natura, no seu estado natural, né? No seu estado inteiro. Você não tem ali todo um procedimento para causar uma diluição e uma dinamização, que é o que acontece com todos os remédios homeopáticos, né? E para o remédio ser homeopático, para que a gente recolha algo para fazer um remédio homeopático, eu tenho que ter uma patogenesia, eu tenho que ter um estudo em cima dele para saber se eu consigo utilizá-lo como um remédio homeopático, né? Então, sem a patogenesia, não tem como eu saber se aquilo ali vai de fato funcionar como homeopático. Não dá, por quê? Porque o que a gente utiliza para saber se eu posso utilizar aquele remédio homeopático é a patogenesia, é as informações da nossa matéria médica. Se eu não tenho isso, eu não sei nem como utilizar. Então, o remédio homeopático ele tem todas essas características, né? Ele é um remédio infinitesimal, ele é ultra diluído, ele é diluído e dinamizado. São dois processos farmacotécnicos que necessariamente têm que existir para que o remédio se torne homeopático. Então, obviamente, a homeopatia não tem nenhuma ligação com fitoterapia
nem no seu modo de fazer as medicações, nem no seu modo de encontrar novos remédios, tá? Nem no seu modo de aplicação, nem no seu modo de promover um efeito. A homeopatia ela não trabalha pela farmacologia clássica, ela trabalha por uma outra farmacologia que a gente chama de farmacologia homeopática, tá certo? Então as coisas são totalmente diferentes, tá certo? A fitoterapia, o uso de ervas medicinais no seu estado natural, é uma coisa que faz mais parte da alopatia. Na verdade, eu gosto de dizer que é um ramo da alopatia, é um segmento da alopatia, do que alguma relação com a homeopatia, né? Então, por esse vídeo é isso, pessoal. É um vídeo mais curto, porque é como eu falei para vocês, a resposta ela é muito simples, ela é muito básica, porque só a gente olhando a gente já consegue ver as diferenças, e pesquisando, com pouquíssimo tempo, a gente já consegue ver que as diferenças elas são em tudo, né? Em praticamente tudo, né? Agora, é claro, você vai encontrar uma série de medicamentos usados na fitoterapia que também são vegetais que a gente utiliza para fazer remédios homeopáticos, certo? Mas a gente sempre entenda, na homeopatia eles precisam passar por todos esses procedimentos que eu falei, senão não tem nem como a gente utilizá-los e nem como a gente transformá-los em remédios homeopáticos, certo? Pessoal, qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, sigam a gente lá no Instagram do Lições, se inscreva aí no canal, deixa a sua curtida, tá bom? Quem desejar, quem precisar de consultas, entre em contato para a gente também, consulta homeopática, tá certo? E ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.